Eu não conheço outra coisa. Oi, É só Bom, pessoal, então vamos começar oficialmente a nossa reunião do mês de setembro. Está passando a lista de presença, depois a gente recorda. Mas então eu quero agradecer vocês, conselheiras, convidadas que vieram. E começando o nosso primeiro mês com a proposta de todo mês trazer uma secretaria ou uma entidade que faz parte do conselho para se apresentar, falar quais são as suas ações em relação à mulher, para que todo o corpo do conselho entenda, né, conheça a função de cada um e assim a gente conseguir fazer ações mais integradas, né? Então hoje veio aqui a Andréia, que é da assistência social, mas ela é chefe da divisão especial também da assistência, então ela vai falar mais especificamente sobre essa sessão, mas está aqui representando a assistência social. Então pode vir, Andréia. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? Porque a gente divulgou nas redes sociais, o pessoal viu também. Vamos deixar a gravação depois no YouTube do Conselho para que quem mais quiser assistir também possa conhecer. Então o objetivo é difundir a informação. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, boa noite, né, pessoal? Meninas, né? Mulheres, estamos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a Secretaria de Assistência. Tem algumas profissionais que estão aqui que já conhecem um pouco da nossa política, né? Mas nunca é demais a gente poder falar, a gente poder dizer como funciona. Historicamente, né, a assistência social, ela sempre foi conhecida pela questão da caridade, pela questão da benevolência, e aí ao longo dos anos, com a Constituição de 88, com a Lei Orgânica da Assistência, com o SUAS, né, que criou o Sistema Único de Assistência Social, a gente conseguiu se instituir como política pública que tem que funcionar de uma mesma forma, né, com os mesmos equipamentos, com as mesmas normas, as mesmas leis, em todo o Brasil, né? Pode passar, Silvia. A política, né, ela é uma política pública sendo um direito de todo cidadão que dela necessitar. Pode passar, Silvia. A gente tem uma divisão dentro do Sistema Único de Assistência Social e eu gosto de passar essa divisão para vocês terem a dimensão dos serviços que compõem a assistência. Porque também, historicamente, a gente é reconhecido como uma distribuição de benefícios eventuais, né? Então, nos reconhece muito como a questão do auxílio alimentação, o auxílio gás, o cadastro único, o Bolsa Família. Isso tudo é muito importante e é uma garantia de direito para essa população, uma transferência de renda muito necessária. Mas a gente trabalha com família. Então, a gente trabalha nos territórios, nós trabalhamos com diversos serviços para a família, para a população. E aí, como que a gente se divide, como que a gente se estrutura no país inteiro? Claro que em municípios menores, a gente pode ter uma unidade de CRAS, uma de CREAS. Em municípios maiores, a gente pode conhecer todos os serviços. Pode passar. Então, eu acho muito interessante essa divisão, trazer para vocês essa divisão. Não sei se todo mundo conhece dessa forma. A gente fala que a gente é prima do SUS, por quê? Porque a gente trabalha numa lógica de proteção básica, proteção especial e proteção de alta complexidade, que no SUS também acontece dessa forma, né? Mas como que são as nossas proteções? Como que nós somos divididos entre serviços? A gente tem a proteção social básica, tá? A proteção social básica é representada pelo CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que está nos territórios, assim como as unidades básicas de saúde, as escolas da educação, o CRAS também está no território, tá? Qual é o trabalho do CRAS? Além do CRAS ter equipe técnica composta por assistentes sociais, psicólogos, monitores, auxiliares administrativos, né, os auxiliares nossos de limpeza, a gente tem uma gama de serviços que a gente oferece nesse equipamento, que não é só o fornecimento dos benefícios eventuais, também temos o fornecimento dos benefícios eventuais aqui em Botucatu. O auxílio alimentação, o auxílio gás, o auxílio enxoval, o colchão, o Omega. Temos um cadastrador do cadastro único em cada CRAS, que daí a pessoa pode fazer cadastro único na região onde ela mora, para solicitar também os benefícios do programa do leite, do Bolsa Família. Então, esses programas, né,
em específico que eu estou falando, o programa do Leite, do Viva Leite, o programa do Bolsa Família, o Auxílio Gás, eles dependem que a pessoa tenha um cadastro único e uma divisão de renda por família, per capita, né? Então, diferente quando a gente vai lá na unidade básica de saúde, que a gente precisa ter a receita, ter o atendimento médico, para você ter acesso a alguns benefícios da assistência, você tem sim que ter um corte de renda, que ter algumas questões socioeconômicas para que você tenha acesso, né? Por isso que às vezes é daquele que necessitar, que você tem sim uma questão de renda envolvida. Só que o CRAS não trabalha só isso, como eu falei para vocês, ele é a porta de entrada das famílias no território. Então, quando alguém chega para nós lá, pode ser que ela chegue realmente através de um benefício. Ela vai a primeira vez no CRAS, porque ela ouviu falar que lá tem o benefício da cesta básica. Lá tem o cadastro único que ela pode ter acesso ao programa do Leite. Mas nós temos também no CRAS, né, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o PAIF. Então, todas as famílias que a gente entende que precisam de um acompanhamento, para que a gente possa incluir elas nos programas, entender melhor a situação delas, entender que às vezes a questão não é só social, existe uma questão de saúde envolvida, uma questão de saúde mental, uma questão habitacional, uma questão de violência. Então, tudo isso a gente precisa inserir a família no atendimento para que a gente consiga ajudar de fato e garantir direitos dela. Então, veja, não é só a gente fazer uma entrega de benefício, a gente precisa conhecer a integralidade daquela família, porque às vezes ela vai lá para nós por conta de uma cesta, mas tem um idoso na casa, um idoso acamado, tem uma criança que está fora da escola, tem uma mulher que está sofrendo violência, tem uma pessoa com deficiência que não tem acesso a benefício. Então, veja que em um atendimento, a família pode trazer uma gama, né, de situações sociais que a gente precisa entender e saber como a gente inclui ela nesse acompanhamento. Esse acompanhamento nosso, então, no CRAS, é o PAIF, tá? Nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Por que o CRAS trabalha com fortalecimento de vínculos? Por quê? Para a gente prevenir a situação de violência, a gente precisa fortalecer o vínculo da família. Se essa família está fortalecida, se essa família está sendo assistida, a chance dela ter uma violação diminui. Então, esse serviço de convivência é para adolescentes e para idosos. Então, a intenção é que a gente trabalhe com as faixas etárias em grupo. Então, grupo de adolescentes, grupo de idosos, para que a gente consiga trabalhar diversos temas com eles em grupo, para que a gente consiga prevenir a violência, para que a gente consiga trazer cidadania, trazer reflexões em relação ao território, trazer reflexões em relação à educação, à saúde, à cidadania, como eu falei, a direitos. Então, a gente tem em todos os nossos CRAS esses grupos também. Então, veja, a gente tem o acompanhamento, aquela família que está sendo acompanhada sistematicamente por nós, temos o grupo também, e a gente tem o Serviço de Proteção Social Básica em domicílio. O que faz esse Serviço de Proteção Social Básica em domicílio? Ele mapeia, né, aqueles idosos, aquelas mulheres, às vezes, que estão gestantes na pandemia, que não chegavam até nós. Ele mapeia as pessoas com deficiência, que por uma questão de mobilidade, por uma questão, não chegam até o CRAS. Então, se aquelas pessoas não chegam até o CRAS, a gente vai com um serviço em domicílio até ela. Tá? Mas o que vocês fazem nesse serviço em domicílio? A gente conhece essa família, a gente tenta entender quais são os dificultadores e os facilitadores daquela dinâmica familiar naquele domicílio. Então, ele é um idoso que a família está precisando de uma orientação de saúde, uma orientação de educação, um encaminhamento de saúde mental, uma orientação de um benefício, porque às vezes aquele idoso não tem o BPC que a gente fala, que é o benefício de prestação continuada. Aquela pessoa com deficiência ainda não acessou também uma carteirinha, vamos supor, do idoso, a carteirinha da pessoa com deficiência. Né? Aquela criança que está na casa também não teve acesso à educação. Então, esse serviço de atendimento em domicílio busca atender as famílias que, por algum motivo, não conseguem ter essa mobilidade de chegar até o CRAS, e a gente oferece esse serviço. A nossa intenção também é que esse serviço seja uma contra-referência da proteção especial que eu vou falar para vocês. Porque lá na proteção especial a gente trabalha diretamente com a violação. Quando já aconteceu a violência contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência,
E aí, quando essa violência não acontece mais, a gente pode contra-referenciar para o nosso serviço de atendimento em domicílio. Para quê? Para que uma luz seja jogada, né, em cima daquela família, um cuidado seja oferecido para aquela família, para que não volte a acontecer uma violação de direito. Então, vejam, além da questão dos benefícios, a gente tem todos esses serviços dentro da proteção social básica no CRAS. Outra questão também que o CRAS faz, articula o território. O que articular o território? Eu trabalho com a unidade básica de saúde na questão da prevenção, eu trabalho com as escolas na questão de prevenção também. A gente tem o BPC na escola, que são das crianças. A gente trabalha as questões com a comunidade local ali, o que está acontecendo naquela comunidade que a gente pode intervir. Então, é papel do CRAS também fazer esse gerenciamento do território que é estar junto ali com aquela população, tá? Isso é proteção social básica. Então, vamos pensar que na proteção social básica a gente está trabalhando a prevenção. Quando que a gente entra na proteção social, que pode ser dividida entre média e alta complexidade? A média complexidade, ela vai envolver os serviços do CREAS, tá? Que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Do CREAS, do Centro de Referência da Mulher, e outros serviços que eu vou falar aqui para vocês, que são o PAEF. A gente não tem o acompanhamento familiar na básica, então a gente tem o acompanhamento familiar na média complexidade, que é o quê? Acompanhar as famílias que tiveram uma violação de direito, tá? O serviço especializado de abordagem social, que hoje é feito pelo Espaço Acolhedor. O que é o serviço especializado de abordagem social? É a nossa equipe que faz a abordagem tanto das crianças e adolescentes quanto da população em situação de rua, tá? Hoje, como que é ofertado esse serviço no município? A gente tem o CRAME, tá? O CRAME faz as abordagens das crianças e adolescentes. O CRAME, historicamente, sempre atendeu a questão da violência contra a criança e adolescente. E a abordagem da população em situação de rua é feita pela equipe do Espaço Acolhedor, que daí eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente também. Então, a gente tem esse serviço na média complexidade, que consiste em quê? A gente tem hoje, isso eu posso dizer para vocês, mapeado todos os lugares onde a população em situação de rua está. Um lugar muito famoso é a Quadrinha de Areia, que nós já sabemos, ali em cima, né, na Vila Mariana, perto da minha casa. Aqui no centro, a gente tem uma concentração também nas praças do centro e um pouquinho na região norte, tá? A gente já teve uma distribuição bem maior antigamente, hoje em dia a gente está um pouquinho mais concentrado. Mas hoje a gente tem mapeado quem são, né? Se eles têm família ou não, quanto eles são, se eles fazem uso abusivo de álcool e drogas. Então, isso a gente tem também como saber através desse serviço de abordagem. A prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. O que é isso? Os adolescentes que cometeram algum ato infracional, tá? Eles são encaminhados para acompanhamento em liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, que é o PSC. Quem que presta esse serviço para nós? O CRAME também. Depois, né, eu sei para vocês, a gente pode conveniar os serviços da assistência, assim como a saúde, tem algumas organizações, né, da sociedade civil que prestam serviço para a saúde, nós também temos na assistência. Elas têm que estar inscritas no Conselho de Assistência, todas elas. Tem que ter o nosso funcionamento monitorado por nós a cada trimestre ou mensalmente, porque a gente repassa recurso e a gente precisa acompanhar o trabalho dessas nossas, tá? Então, hoje o CRAME é quem faz esse atendimento aos adolescentes no nível socioeducativo. Nós temos também o serviço de proteção a pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, dentro do CREAS, e o serviço especializado para pessoas em situação de rua, feito pelo Espaço Acolhedor e pelo Centro POP, hoje que nós temos 2 equipamentos. Então, como funciona o atendimento da população em situação de rua, rapidamente falando, tá? O Espaço Acolhedor, todos vocês sabem onde é o Espaço Acolhedor, ali na Baixada, onde fica o Curtume, o Pioneiro. O CREAS está aqui, o Centro de Referência dentro do CREAS, o Espaço Acolhedor aqui, o Centro POP um pouquinho à frente. Como eu sou coordenadora de todos esses serviços, para mim, eu falei, ficou muito bom, porque quando eu desço, eu passo o dia ali na Baixada. Eu já fico ali em todos os serviços, né? Eu tá comendo poeira ali agora. Não, totalmente. E aí, foi muito interessante que agora, com os filhos, todo mundo conheceu o Centro Pop. Não tem quem na cidade não conheça. Agora no desvio do Centro Pop. No começo, agora não, mas no começo eles davam tchau. O ônibus parava, todo mundo dava tchau.
tirar foto, tem gente que manda tchau, é interessante. Então, assim, na população em situação de rua hoje, no espaço produtor, a gente tem 2 serviços. A gente tem a casa de passagem, tá? Que a gente oferece alimentação, banho, eles podem lavar as roupas, eles recebem a passagem para aqueles que estão no trecho, tá? Então, a casa de passagem, ela é basicamente para atender quem está no trecho. O que é estar no trecho? É aqueles que vão andando de cidade em cidade. A gente oferece passagem para os destinos mais próximos que tenham acolhimento. Então, a gente tem para Tatuí, a gente tem para Conchas, a gente tem para Itatinga, Sorocaba e mais um que agora eu não vou lembrar. Mas, assim, Bauru. Então, a gente tem para todo... Por que a gente oferece passagem para essas cidades? Porque nessas cidades eles vão chegar e conseguir a passagem para a cidade mais próxima. Tá? Então, existe uma razão. Todo acolhimento das cidades, todas as casas de passagem, vão sempre oferecendo a passagem para o local mais próximo da onde ele quer chegar. Então, em toda casa de passagem, ele pode fazer refeição, ele pode tomar banho, lavar a roupa dele, e ficar ali um período e logo ele vai embora para a cidade próxima que ele vai. E um outro serviço que a gente tem dentro do espaço acolhedor é o acolhimento. O acolhimento é para aquela pessoa em situação de rua, seja homem, seja mulher, seja família, que a gente vai fazer um projeto de vida junto com ele. Então, a gente, junto com ele, né, ele decidiu sair da rua, ele decidiu parar de usar droga, ele decidiu que ele quer um tratamento de saúde, ele decidiu que ele quer trabalhar e quer uma moradia, então ele vai ficar no nosso acolhimento, que daí é onde ele fica ali sem poder fazer o uso, tá? Então, ele está em tratamento, geralmente, de saúde. E a gente vai com a equipe que a gente tem de assistentes sociais, de psicólogo, com consultório na rua, com a saúde, com o CAPS AD. A gente vai estabelecer um plano de saída das ruas dele. E isso, gente, isso leva tempo. E isso pode acontecer que no meio do plano está tudo certo, ele recai, e aí ele volta. Então, é um período que a gente trabalha e dá oportunidade para ele. A grande maioria dos nossos acolhidos são pessoas de Botucatu. Né? Quem está em situação de rua hoje? A grande parcela são moradores de Botucatu, são moradores que fazem uso de álcool e drogas e são pessoas que têm família, mas que essas famílias, por conta do uso, romperam o vínculo. Elas estão cansadas às vezes, elas têm medo, às vezes existe a questão física, às vezes existe uma medida protetiva. Então, a maioria das pessoas, a gente conhece a família, e eu digo que a família às vezes está cansada, mas esse vínculo está rompido, só que nem tanto. Como eles sabem que eles ficam com a gente, muitos ligam para nós. Olha, ele está aí, ele passou o final de semana aí, como que ele está? Quantas vezes acontece por uma questão assim, de saúde mesmo, o falecimento, alguma coisa mais grave, a família vai até nós, porque ela sabe que a gente às vezes fica com cópia de documento deles, que a gente sabia onde eles estavam. Então, o espaço, ele é uma referência tanto para essa população, quando ela quer buscar ajuda, quanto para a família, que às vezes sabe que eles estão lá. Né? Então, é um serviço que é a longo prazo. A sociedade critica muito, né, a questão da situação de rua. É uma tarefa árdua, né, para os profissionais, porque existe, às vezes, pouco conhecimento dos serviços, de como funciona, do acolhimento. E o Centro Pop, ele veio para quê? Veja, eu falei para vocês que a gente tem um acolhimento e que a gente tem a casa de passagem. Faltava a gente ter um local para eles passarem no dia. Então, qual que é a nossa expectativa com o Centro Pop, a criação do Centro Pop? Que ao invés de eles ficarem na praça, fazendo uso, né, estarem ali naquela situação, eles passem o dia conosco no Centro Pop. Então, a nossa tentativa eles dormem com a gente no espaço acolhedor, que eles podem passar a noite lá. Logo de manhã, todos eles já saem para tomar o café, é o que está acontecendo, tá? No Centro Pop. Então, a intenção é que depois desse café, a gente não perca eles dali. Eles fiquem com a gente. Então, a gente vai oferecer atividade, a gente já comprou oficinas, a gente está em contato constante com a saúde, para que a gente possa proporcionar para ele um acolhimento. O que a gente já bem ali, né? Nossa. O que a gente já tem de retorno? Que parece uma coisa pequena, mas que para nós é muito gratificante e importante. Vários deles disseram assim, depois que inaugurou o Centro Pop.
para as meninas, para as redes sociais, para os psicólogas nossas, olha, sabia que eu diminui um pouco o uso? Então, assim, eles estão usando, não todos, tá? Mas alguns estão usando menos. Então, se ele usava de segunda a sexta e agora ele está de segunda a quinta, ele diminui um dia. Se ele diminui 2, já está bom, é uma redução de dano que a gente vai fazendo com ele. Se ele consegue sair da noite que ele dormiu, tomar o café e ficar com a gente amanhã, já está bom. Só que isso, aos olhos da sociedade, aos olhos dos líderes, é muito pouco, às vezes. Mas para nós é muito. Né? É a gente conseguir dar uma identidade de dignidade, dar um lugar para eles, que eles se sintam acolhidos. E é esse o trabalho com a população em situação de rua que a gente tem. E outra coisa que a gente faz também à noite, na época do frio, geralmente que vai de maio a agosto, graças a Deus entramos em setembro, o calor chegou, é a operação de inverno. Né? Porque aqui em Botucatu, a temperatura, realmente, quando ela cai de madrugada, ela é uma temperatura que ela dá uma hipotermia. Ela realmente pode fazer com que a pessoa que está na rua tenha uma hipotermia. Então, por isso, a gente faz a operação de inverno com a GCM, as nossas equipes, para que eles não fiquem na rua e sejam acolhidos nos nossos espaços. Tá? E aí, que hora que entra a alta complexidade dentro da assistência, né? A alta complexidade, ela entra quando, infelizmente, a gente não conseguiu prevenir lá atrás. A média complexidade também não conseguiu prevenir e nem controlar e nem cessar a questão de violência, com a situação de violação de direito. E aquele idoso, aquela pessoa com deficiência, aquela mulher, aquela criança, ela corre risco. Ela corre risco e ela não está segura de onde ela está. Então, quando ela não está segura e ela corre risco, a gente precisa do acolhimento institucional. Tá? A gente precisa do acolhimento institucional para idoso, para pessoa com deficiência e para as crianças. Aí vai entrar todas as OSCs que eu falei para vocês, que são as nossas conveniadas. Porque o nosso acolhimento institucional de criança e adolescente, a Casa Transitória, é conveniado por nós. Hoje nós temos 2 casas transitórias. Vocês vão falar, minha Nossa Senhora. Pois é. A gente teve aí no final do ano passado uma situação muito importante de casos graves de acolhimento. É lógico que a gente gostaria que tivesse só uma casa e não 2, e a gente quer trabalhar para isso, tá? Para diminuir os acolhimentos. Porque aí, né, ele tem que ser a última alternativa do acolhimento. A gente tem que conseguir resolver, né, que a família seja realmente esse lugar de segurança, esse lugar de apoio. Então, a gente tem esse acolhimento da Casa Transitória, acolhimentos de idosos, que a gente tem convênio, a Casa Pia, tá? É o Bom Samaritano. A gente tem também o Sagrado Coração, que são acolhimentos de idosos. Aí vocês falam assim para mim, vocês têm vaga? Gente, lotado. A gente precisa ter mais acolhimento para idoso urgente, tá? O que a gente pode fazer ao invés do acolhimento? Os centros-dia, tá? Hoje a gente tem de centro-dia a ASCA e o Aconchego, que são conveniados por nós, que são locais que os idosos podem passar o dia. Então, a gente previne um acolhimento, porque às vezes aquela família trabalha, aquela família não tem condição de cuidar dele, aquela família não tem condição de puxar um cuidador, né? O salário dele, às vezes, é um salário mínimo só, a família também não ganha para isso, para ter cuidador hoje em dia. Se você for ver com todos os encargos e tudo certinho, é caro. Então, tem como a gente prevenir um pouquinho o acolhimento quando vai para a ASA, quando vai para Aconchego. Então, a gente precisaria tanto de ter mais acolhimento de idoso, quanto de ter também centros-dias para que eles passem o dia. Só que o centro-dia não é para aquele idoso, eu não estou falando daquele idoso lá da São Pio, as suas idosas lá da São Pio, ou aqueles idosos que têm uma condição de vida diária, que estão bem, que são autônomos. Eu estou falando de idosos que chegam com debilitados, com a saúde numa situação pior, que não tem condição, às vezes, de interagir muito, que ele precisa de segurança, ele precisa de um centro-dia pela segurança dele, tá? Esse seria o acolhimento de idoso. Aí a gente tem também aqui o acolhimento da pessoa com deficiência, que é a residência inclusiva que nós temos. Então, a pessoa com deficiência, a gente está abrindo a segunda residência inclusiva, a gente tem 10 vagas na primeira lotada, tá? E a gente está abrindo a segunda já com 5 vagas já. Prometidas. Prometidas. Então, assim, também é uma situação que a gente precisa olhar, porque a ARI, ela não é um acolhimento
para as pessoas com deficiência que têm um transtorno mental, porque para daí a gente tem a residência terapêutica. Ela é uma residência inclusiva para as pessoas que têm alguma questão visual, alguma questão física, uma deficiência intelectual, uma questão neurológica leve. Então, para isso é a nossa RI conveniada da assistência. A gente precisa de acompanhamento da saúde, porque para entrar na RI a gente precisa ter um laudo, a gente precisa passar pelo CRES. Todos esses serviços que eu estou falando de acolhimento para vocês, a intervenção passa primeiro pelo CRES. Então, a equipe do CRES vai conhecer todo mundo que entrou na transitória, que entrou na Casa Pia, que entrou na RI, através daquele acompanhamento lá em cima do PAEF, tá? Então, assim, e o serviço de situações e calamidades públicas e emergenciais, junto com a Defesa Civil, a gente tem uma equipe de 3 técnicos, tá? 3 assistentes sociais que fazem parte da equipe da Defesa Civil e que eles fazem todo o atendimento quando tem uma chuva, um destelhamento, uma enxurrada, incêndio. A gente está tendo muito incêndio. Então, essa nossa equipe, o Trombado, que é o chefe da Defesa Civil, a gente tem um grupo lá, então ele aciona, incêndio no Montemor, que foi o último. A equipe da Defesa Civil nossa se organiza, vai. Por quê? Tantos desdobramentos podem ter. A gente pode precisar acolher essa família, a gente pode precisar conversar com o Fundo Social para ver imóveis, a gente pode precisar de um aluguel social para a nossa equipe que vai fazer o relatório. Benefícios eventuais de emergência a gente tem também, tá? Então, a gente tem essa equipe da assistência que atua junto com a Defesa Civil também. Eu quis trazer esse quadro para vocês, porque vocês sabiam de tudo isso? Então, as pessoas não sabem. Tem uma casa terapêutica, nunca ouvi falar. Já deu residência para aqueles que precisam e para o mais leve também. Eu nunca ouvi. Há 25 anos que eu estou eu tenho certeza que os colegas não sabem. Eu sou da psicologia e ninguém está falando isso. É importante você, essa palestra sua aqui. Mas eu acho que quanta coisa boa está sendo feita e a gente precisa. Eu até falo assim, né, André, que assim como na saúde, né, eu pensando assim, quando a gente fala de média e alta complexidade, né, por exemplo, assim, se eu posso falar do meu, né, lá na Unesp, normalmente que eles falam, os políticos, às vezes as pessoas, a população em geral não compreendem, porque para eles, então, lá na Unesp é o alta complexidade, no papel lá é alta complexidade, mas é muito mais fácil você lidar com o paciente lá. Você põe, por exemplo, uma camisolinha nele, você deita ele ali na cama, com ele você faz tudo o que você precisa, os exames e tal, né? Agora, pega um paciente nosso, um morador em situação de rua, né? Eu falo que é abençoado quem faz serviço social, porque não existe se for parar com assistência social, é porque leve não é, uma situação fácil não é. Porque se está com assistência social, não é um fator só, a complexidade é imensa. É a mulher que está gestante, que é agredida, o marido está preso, o filho menor, não sei o que lá, tem uma deficiência. Quando você vê alguma coisa que você olha essa situação, você fala, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar a destrinchar aquilo, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, Deus, é alta, né? E as pessoas costumam ver o que é o mais complicado, o que elas acham que é, né? Então, lá no Unesp, uma situação assim, sendo que às vezes é ali no básico, é que está uma complexidade tão grande, né? Você tem que intervir na escola, no domicílio, com a saúde, com o território, com tanta coisa que você tem que lidar ali, que a complexidade é imensa ali naquele local. Né? Então, e exige-se um tempo também, né? Porque eu vejo assim, às vezes as unidades básicas, a educação, o conselho tutelar é uma rede forte nossa também, nesse pré-acolhimento. Às vezes a gente precisa se reunir como rede para discutir a situação daquela família, para trazer aquela família para o atendimento, para que a família entenda qual que é a proposta também. E isso leva-se tempo, realmente. Né? A gente conversa, não sei se vocês sabem, né? Mas a Rose, por exemplo, já me falou, né? A Rose é secretária, né? E ainda, que assim, agora não sei como é que está por causa do desvio ali, mas assim, as pessoas descem na rodoviária e faz assim, ó. Já. Porque aí tem família assim com 5 pessoas, né? 6 pessoas. Ela fala assim, chega dia de frio, desce os 6 do ônibus, abençoados, de shortinho, camiseta regata, assim,
né, na cidade, para que você vier, não sabe para onde vai tentar a vida, só tinha dinheiro para vir. É tudo assim, né? Uma situação, né, de criança, dessa uma situação gravíssima, assim, que você fala, meu Deus, olha, né, como que pode, mano? Só, viu, deixa eu te falar um negócio. Há pouco tempo, eu precisei de uma assistência social. Aí eu fui lá na educação, né, que ali tinha. Ai, aqui a gente não trata disso. Falei, aonde que a senhora pode me informar aonde tem? Aí ele me mandou lá na Silva Jardim. Chego lá, também não era lá, tinha assistência social. Mas, no meu caso, não dava para resolver. Porque eu estava procurando um lugar para internação, que me indicasse para a internação de alcoolismo. Ai, não é que tem que ir para o cantídio. Eu falei, não, né? Mas vocês me dão uma carta de referência para a pessoa ir lá? Ai, não, olha, não resolveu. Eu fiquei arrasada. Falei, nossa, Botucatu, assistência social não resolve. Daí, conversando, aí me mandaram ir para a prefeitura. Aí eu fui lá, aí que eles falaram, vai para o CRAS. É o único lugar que pode resolver isso é o CRAS. Aí eu indiquei essa minha parente, juntamente com o filho, foi no CRAS. Ele traz aqui, acho que é o bairro Alto, exato. Foi lá o único lugar que resolveu a assistência social de lá. Porque o caso dele era alcoolismo, então tinha que fazer o tratamento no lugar certo. Mas antes disso, nossa, rodamos o Botucatu e eu achava que não tinha assistência social. Eu acho que assistência em Botucatu não tem. Depois do CRAS, eu fiquei fã. Mas isso que você falou é importante, sabe por quê? Porque a gente tem assistente social em vários lugares, mas isso também o pessoal não sabe, que assim, a assistente social da educação, ela não ia conseguir te ajudar mesmo, porque a área dela é questão de vaga na escola, nos casos da escola. Né? A assistente social, se você fosse na assistente social da habitação, por exemplo, também não ia conseguir ajudar. Às vezes o que falta é essa informação que você está falando, de você procurar o assistente social ou a pessoa certa mesmo que vai conseguir fazer aquele caminho junto com você. Né? Porque às vezes é essa orientação. Hoje em dia a internação, que isso aqui não está fácil. Né? A internação, seja ela com uma comunidade terapêutica, seja ela através da central de vagas, já melhorou muito, porque eu acho que hoje a gente tem encaminhamentos para vários hospitais, né? Tem o SARAT. Mas realmente o que acontece? Às vezes a gente dá assistência, depende de um relatório, depende de um encaminhamento, que às vezes a gente não consegue fazer a gente, mas a gente pode articular, né? E aí, só para finalizar. É multidisciplinar. Exatamente. Um depende do outro, mas exatamente. E aí, só para finalizar aqui essa parte, o que a gente tem hoje, né? Então, na cidade, para vocês saberem de serviços nossos. A gente tem 7 CRAS e uma unidade de atendimento, né? 7 CRAS, por que unidade de atendimento? Vitoriana ainda não é um CRAS, ele está na iminência de ser um CRAS, tá? A gente está transformando ele. O CREAS, né? O Centro de Referência da Mulher, o Espaço Acolhedor, a Central de Cadastro Único e o órgão gestor, nós ficamos ali na Silva Jardim. A Central de Cadastro Único fica atrás da Silva Jardim, tá? Mas os cadastradores hoje ficam todos no CRAS. E do órgão gestor, o que é interessante vocês saberem, né? A Cris falou, né? Quem que é a nossa secretária hoje? É a Rose, né? Rosemar Ferreira dos Santos Pinton. Quem era a Rose antes? A Rose entrou a trabalhar com a gente, eu e a Silvana, lá no CREAS, há 15 anos atrás, né, Cília? Então, eu e a Rose sempre trabalhamos junto, eu e a Rose e a Silvana no CREAS.
Depois, a Rose foi ser coordenadora do Espaço Acolhedor. A Rose tem uma vasta experiência no trabalho com a população em situação de rua e um carinho todo especial por essa demanda da pessoa em situação de rua. A Marina conhece ela, né, Marina? A gente fez parte do primeiro Conselho da Mulher, eu, a Marina e a Rose, né? Então, assim, sempre lutou por várias causas dentro da assistência e para a gente é uma honra ter ela de secretária, porque ela é uma pessoa que veio lá no trabalho técnico com a gente. Então, quando uma pessoa que vem com conhecimento técnico, prático da política e da vivência técnica, é muito interessante ela estar na gestão, porque ela traz esse olhar. E ela conseguiu ampliar alguns serviços como o Centro Pop, que não estava aqui, agora ele já está. E ali tem a Vila Dignidade. Vocês conhecem a Vila Dignidade? A vila fica ali atrás do Manzini, supermercado. Tá? E como funciona a vila? A vila também é um equipamento que a gente chama de república para idosos, são 16 casas que os idosos podem morar. Só que são idosos que passaram pela avaliação do CRAS, do CRES, por mim, que também tenho lá a minha parcela lá dentro da vila, eles têm que ter uma atividade de vida diária liberada. Então, assim, eles têm que ter autonomia, eles têm que poder cozinhar, ir na unidade básica sozinho, cuidar da medicação, ter o salário deles. É apenas uma cessão de uso de moradia para aquele idoso que não tem vínculo familiar, tá? E que precisa dessa moradia, que essa moradia vai ser bem-vinda na vida dele, né? E ali dentro da vila, a gente tem os vigias que ficam ali 24 horas, a gente tem a Rosa agora, que é a nossa auxiliar que fica lá, e a gente precisa acompanhá-los, e a Lidiane faz grupo mensal com eles, por quê? Né? Tudo bem, são idosos que entram com autonomia, só que ao longo da vida eles vão envelhecendo. E eles vão perdendo essa autonomia. Então, eles podem ficar, se eles tiverem condição de ficar até eles falecerem, eles ficam até o que eles quiserem. Só que vai perdendo a autonomia. Então, a gente já teve no ano passado 2 casos que a gente precisou colocar na Casa Pia. Um está na Casa Pia e um está no Bom Samaritano. Porque eles não tinham condição de ficar sozinhos mais na casa. Então, essas instituições também são importantes para nós, porque quando a gente precisa de uma vaga, elas são a nossa primeira busca. Então, existe também essa questão da moradia para os idosos na Vila Dignidade. Tá? Agora eu vou dar uma passadona, pode passar, se eu até chegar lá no CRM. Aí, quer passar a próxima? Pode passar. E daí eu já vou chegar lá no Centro de Referência da Mulher. Pode? Pode. Volta. 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 Aí. E aí, especificamente falando, né, que a gente pediu que falasse também do Centro de Referência da Mulher, que tem tudo a ver com o Conselho da Mulher, que foi uma conquista também, que passou pelo Conselho da Mulher na época, tanto a Patrulha Maria da Penha quanto o Centro de Referência. Hoje, né, desde 2020, a gente tem um serviço especializado para atender a mulher vítima de violência. Antes era no CRES, então o CRES fazia todo esse atendimento. E o CRM, ele faz o atendimento das mulheres independente delas terem denunciado a violência, delas terem feito BO. Elas podem chegar para atendimento durante a semana, das 8 às 5, sem agendar horário. Se quiser, lógico, ligar, agendar um horário, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. Por que a gente deixa em aberto? Porque, gente, vocês sabem que essa situação é delicadíssima. Então, a gente tem que atender ela do jeito que ela conseguir chegar. Umas chegam com a polícia, outras chegam ali com um atendimento voluntário, né? Se uma amiga que leva, né? Outras ligam pelo telefone, umas chegam com a mãe, outra manda um WhatsApp meio tímido, tentando fazer um vínculo, e a gente vai tentando ali ganhar ela mesmo pelo WhatsApp, tá? Outras chegam via judicial, trazidas pela patrulha, a saúde, né? Vocês vão ver depois aí os nossos números, a saúde, a educação, o conselho tutelar, todo mundo pode caminhar. E o que é o primordial? Que todos os serviços não percam essa mulher no momento que ela foi buscar ajuda. Nossa luta eterna será, ela chegou até você, encaminhe ela. Ou então tente ajudá-la, tente empoderá-la, tente fazer com que ela busque realmente essa ajuda. De repente ela chegou, e a gente vê muito isso na saúde, às vezes na educação, no PSA, e ela só conta que ela está sofrendo violência, e ela vai embora.
E para a gente também, ela só conta e ela vai embora. E em alguns momentos ela só vai contar realmente, e depois que a gente vai conseguir fazer um plano de intervenção para fazer esse movimento da violência. E aí o que é importante, todos os serviços, eu, Conselho da Mulher, saber que a gente tem uma rede de proteção que funciona na cidade. Lógico, gente, né? Eu não sou inocente de falar aqui que funciona tudo maravilhosamente bem. Não, a gente tem intercorrência. Às vezes, sai um pouco fora lá no CRM, sai um pouco fora na DDE, sai um pouco fora na patrulha. Quando a gente sai um pouco fora, as coisas acontecem às vezes. Algumas orientações podem ser conturbadas, tá? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor. E aí, o que é importante durante um atendimento, e a rede saber disso, né? Vocês que estão aqui. Que a Delegacia de Defesa da Mulher é o lugar que ela vai fazer o boletim de ocorrência, então denúncia é na DDE, tá? A gente pode acompanhar ela para fazer a denúncia, as advogadas da OAB podem acompanhar elas para fazer a denúncia, a patrulha acompanha para fazer a denúncia. Quando é uma emergência, é GCM ou PM. Então está acontecendo naquele momento a violência. Não vai ser minha agente, não vai ser o pessoal da saúde, não vai ser o pessoal da educação que vai intervir. A gente vai ligar 153, a gente vai ligar para a polícia vai vir para fazer a intervenção dela. E dessa intervenção flagrante pode desdobrar uma ida no pronto-socorro, uma ida na unidade básica, uma ida no centro de referência, um acolhimento no abrigo, tá? Uma unidade de saúde, uma não, várias que já ligaram que o agressor está lá na recepção e ela está lá dentro, com o médico sendo atendida e a patrulha entra por trás para levar ela para o CRM ou para a DDM. Então é importante que todo mundo saiba que a gente tem esses serviços. Passa só o dado. O que é importante vocês saberem também? A gente tem a Gabriela na DDM, que é psicóloga, tá? Hoje ela fica 8 horas. A gente conseguiu fazer o contrato dela pela prefeitura, tá? Então a prefeitura hoje é a pessoa que paga esse contrato dela. Antes era o Ministério Público Federal de Bauru, através de um convênio que a prefeitura fez. Hoje somos nós, da Secretaria de Assistência, que contratamos a Gabi na DDM. Tá? Isso pra gente foi assim... Não tenho nem palavras para dizer essa conquista que a gente teve, sempre foi uma coisa que a delegada quis e a gente conseguiu, através de um convênio, fazer isso, tá? Qual a importância dela lá? As mulheres chegam com medo, chegam chorando, chegam nervosas, nunca entrou numa DDM, nunca... Ah, que é BO? Mas vai fazer um BO. Ah, você vai representar? Você quer medida protetiva? Ela não sabe o que é isso. Ela não tem essa vivência, ela está com medo, ela acha que ele vai sair preso. Então, não... A Gabriela vai explicar como funciona, ela vai acompanhar se for preciso. A Gabriela trabalha também com a equipe da DDM, eu acho que isso foi um ganho muito importante para nós. É você trazer uma figura que não é só a polícia. Porque a polícia, ela tem o papel dela. É o papel investigativo, é o papel de montar um bom boletim de ocorrência. Ela tem um papel diferente da Gabriela, do nosso, das advogadas, ela tem um papel diferente. E a Gabriela consegue, talvez... orientar e humanizar um pouco mais esse momento para as mulheres, tá? Aí a gente tem também a Patrulha Maria da Penha, então quando a mulher vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva, essa medida vai para a patrulha. E a patrulha, esse quadro aí está até errado, agora nós temos o Corel, que é um quadro diferente, né? Uma foto antiga essa. Então a patrulha, ela vai fiscalizar essas medidas protetivas. Então, deixa de ser um papel e passa a ser um procedimento que a patrulha fiscaliza essas medidas e instala um aplicativo no celular delas que chama SOS. E esse aplicativo, a hora que ela aperta, a patrulha ou a viatura mais próxima vai para fazer a prisão dele caso ele descumpra a medida protetiva. A patrulha não faz só isso, a patrulha está o tempo todo com a gente discutindo o caso lá. Ela pega os boletins de ocorrência da delegacia e traz até nós. Acompanha a mulher com o IML. Ela acompanha a mulher com o IML, ela acompanha a retirada de pertences na casa, ela acompanha, já tivemos casos de ter que acompanhar na clínica do bebê, porque é impressionante o número de mulheres com crianças recém-nascidas que ficam no nosso acolhimento, tá? Então, crianças de dias, crianças de meses, que às vezes estão com acompanhamento em saúde, a patrulha acompanha também. E ela é a nossa referência, junto com as advogadas da OAB, para que a gente possa discutir alguns casos. Porque, como você falou, é multidisciplinar. Não tem como a gente fazer o atendimento da violência contra a mulher sozinha. A gente precisa da saúde, precisa da educação, da segurança, a gente precisa de todo mundo, né?
pessoal da OAB, então todas as quartas-feiras a gente tem uma dupla de advogadas que atende, tá, no Centro de Referência da Mulher, para todos os tipos de orientação. Elas também atendem independente de ter boletim de ocorrência, tá? Porque muitas mulheres ainda não denunciaram, não fizeram o BO. Então a gente precisa que elas tenham uma orientação antes, jurídica, dele. Aí se eu me separar dele, como que é? Aí se eu tiver que pedir a guarda, como que é? Se eu fizer um BO, eu tenho direito, posso sair da casa? Eu posso fazer boletim de ocorrência e sair da casa? Então, são orientações importantes, às vezes, para ela conseguir denunciar, tá? Então, tem orientação jurídica também. Outros programas que a gente tem aqui, ficou meio apagadinho aí, a gente tem as dentistas, né? A doutora Denise, que faz o atendimento das mulheres que tiveram alguma lesão bucal. Então, ela teve uma lesão bucal, uma lesão facial, em decorrência da violência. Ela não oferece o atendimento que tem nas unidades básicas de saúde, são atendimentos caros, atendimentos mais especializados, implantes, questões estéticas, acompanhamentos mais longos, que daí ela oferece gratuitamente com encaminhamento nosso, tá? Não precisa ter boletim de ocorrência, não precisa ter feito medida, ela pode ter sofrido a violência há 1 ano atrás, mas ela tem uma questão que ela gostaria de ser atendida. Pode ir até nós também lá. Em saída. Pode passar. Pode passar? Aí eu vou. Quanto tempo eu tenho? Agora são 8h05, mas se você falar 10 minutinhos? Pode passar, porque eu vou para os dados, que eu acho que é interessante. É porque você já falou. Rapidamente, o nosso atendimento, para vocês saberem, ele sempre vai ser o primeiro atendimento individual. Então, a gente tem uma salinha, a gente vai colocar ela para o atendimento, a gente vai entender o que ela precisa naquele momento. Ela precisa sair dali e fazer um BO? Ela precisa sair dali e a gente tem que entender se ela tem uma rede de apoio? Ela tem família aqui? Não, ela não tem. A gente precisa entender toda a situação que ela vive, para a gente também montar um plano de ação junto com ela, para ela sair dessa situação de violência. Não é em um único atendimento. A expectativa da rede ela é grande, sabe, meus amigos? A expectativa da rede, quando encaminha para nós, é que a gente, assim, em um atendimento, Não acontece. a gente vai conseguir fazer. Não acontece. Em um atendimento, a gente vai romper com aquela violência que ela passou por anos. Claro que, em alguns casos, no flagrante, ela rompe, ela faz o BO, ela faz a medida, ela vai para o abrigo. Acontece uma solução meio que imediata. Mas, na maioria dos casos, a gente trabalha as questões com ela. Isso eu não estou falando em caso de risco, tá? O caso que é risco, é risco. É risco, é a gente, é a polícia, é a saúde, é todo mundo envolvido para tirar ela do risco. Agora, aquele que ela depende de uma tomada de decisão, que ela tem outras questões envolvidas, criança, pensão, muitas coisas, a gente vai trabalhar com ela. E uma questão importantíssima, a saúde mental. Às vezes a mulher, ela chega tão adoecida, que a gente vai ter que cuidar da saúde dela primeiro, para depois ela conseguir pensar no trabalho, em separar, e conseguir fazer algumas coisas, tá? Aí alguns... É bastante, é bastante, né? Eu falei pra ela, nossa. Eu tenho um dia que não tem como. Então, se eu te falar que nesse semestre, é que eu deixei lá, mas a gente quis fazer de um ano fechado para vocês verem. Já aumentou, tá? Já, né? Só desse ano para cá, até agora, a gente já vai passar isso aí facilmente. Doutora, o que eles falam, quando você falou das crianças ali, Aí as crianças chegam na escola. eu fui 25 anos na prefeitura, onde eu sou aposentada, como professora, aí eu sempre vendo essas crianças chegam, a gente não sabe nem como atender essas crianças. Porque como fica essa criança que está vivendo com toda essa violência? Exatamente. Então, para as crianças, a gente tem aí que confiar. Como que funciona? Se a criança sofreu um tipo de violência, presta atendimento, a saúde, existe todo um protocolo. Só que no caso das crianças que não sofreram a violência em si, mas presenciada, que é esse caso aqui, a gente pode encaminhar para a equipe confiar. Daí é uma equipe que vai fazer esse atendimento especializado para as crianças. E é novo também, né? Hã? É novo também, né? A confiar, eu acho que ela já tem uns 8 anos. Mais ou menos. Outra coisa a gente não sabe. É importantíssimo. E o CAPS também dá um amparo para a gente, CAPS infantil. Mas o que você falou é verdade, porque assim, até chegar
né, os sintomas que a gente fala da criança, né, ou do adolescente, aquilo ali já destruiu, né, uma rede familiar ali que a gente tenta tá atendendo, acolhendo da melhor forma, mas quando chega, infelizmente, a violência já... A gente fala, né, por exemplo, a mulher, a gestante, né? A gente fala que antes de existir a criança, porque a mulher é gestante, então ela já passa ali, vamos dizer, os 9 meses com a adrenalina sempre alta, sempre sendo estimulada, sempre em tensão. Então aquele bebezinho ele já é criado o tempo inteiro com doses de adrenalina lá em cima. A mãe sob pressão e tal. Aí depois a gente quer que esse bebezinho seja calmo, seja uma criança calma, que mame, né, que saiba as coisas. Então, assim, essa criança ela é acostumada a altos índices de ansiedade. Então, ela já nasce um bebê recém-nascido ansioso. Ele já nasce chorando muito, sendo irritado. E essa criança continua nesse lar, né, muitas vezes nessa situação. E aí vai ter os desdobramentos, né? E chega na escola dessa forma, a gente vê, aí tem outros diagnósticos que são depois associados, né? Então acaba sendo, muitas vezes, na gestação, né? De mulheres que passam por violência, e não é só física, né? Coisas assim absurdas, assim. A gente, na saúde, a gente tem coisas assim, que se a gente for contar em relação à saúde da mulher, né, de coisas de violência que vocês não podem imaginar, assim, por exemplo, de mulheres que chegou toda assada, assim, porque ela colocou um molho de tomate, ketchup no absorvente, para poder ter um pouco de paz e não ser estuprada todos os dias. E aí ela põe o absorvente, assa tudo, obviamente, né, com coisa para ele achar que ela estava menstruada e tal, sabe? Então tem coisas assim que elas fazem para tentar se livrar de situações assim tão absurdas, né? Que a gente fala, não é você que fez isso com ela, né? Com essa situação de bater a cabeça de gestante na parede, sabe? São coisas assim que muitas vezes por trás de uma queixa tem outras coisas. Provavelmente todo mês essa mulher vem com dor de cabeça, todo mês essa doença sexualmente transmissível, né? E aí quando você vai entrar um pouco mais, peraí, vamos parar de medicar. Vamos ver o que está acontecendo. Né? Porque não é normal isso aqui. Já medicou, já tratou, veio recorrente. Então, são situações assim, muito complicadas, muito mesmo. Sabe? Eu acho que quem hoje em dia não defende, não fala assim, é questão de feminismo, é questão de... É porque não trabalha, não vivencia. E quem vivencia isso no dia a dia, né, não consegue passar despercebido e achar que é questão de mimimi, né? Não é uma questão, é questão realmente de vida ou morte mesmo. Né? Nós estamos perdendo mulheres, perdendo crianças, né? É uma situação grave, uma situação muito grave mesmo. E é uma situação grave, e muitas dessas mulheres que você está falando, elas não denunciam às vezes, porque elas têm medo de denunciar e perder os filhos. Porque uma das questões que é falado muito é que se você denunciar, eu tiro as crianças de você, ela tem medo de que realmente algo aconteça se ela perder as crianças. Então isso acontece mesmo. É muito complicado, né? Olha, esse centro de referência, é o que eu falei, é uma coisa assim, precisamos ter muito apoio mesmo, porque eu acho até pouco pelo que o que tem velado. Então, isso que é aplicado. Isso que eu falava, essas são as que denunciaram. Então, tem aquelas que estão lá. Esse recorte aqui é aquelas que denunciaram, que foram buscar ajuda, que foram. Tem muitas que não chegaram, que não denunciaram, que de repente até romperam com a violência, mas não chegaram até aqui, entendeu? Então, esses números é para vocês verem, né? Então, assim, 485, casos novos eram 429, os 56 eram reincidentes, né? Ou seja, passaram a situação de violência, às vezes acabaram retornando com o companheiro, né? E aí voltaram a sofrer a violência e procuraram novamente ajuda. A faixa etária, a gente tem ainda as mulheres de 18 a 59, mas já temos bastante casos de idosas que nos procuram acima de 60 anos. Pode passar? Pode. Aqui é interessante vocês verem, ó, encaminhamentos da rede, tá? Para vocês entenderem. A segurança é quem mais encaminha para a gente.
né? A gente teve ali 35 da segurança, 53 da assistência e demanda espontânea 50. Vejam que a demanda espontânea é um número expressivo também, né? Então, nós temos que buscar espontaneamente o serviço. A saúde, a gente dividiu ali a saúde, mas a saúde é um grande encaminhador nosso também. Ó, o PSA, então, apesar das vezes delas chegarem numa situação de violência meio velada no PSA, aquela situação de eu cair, eu bati, eu revelo mais ou menos, o PSA identifica. As UBS, 23 casos, o HC que encaminha tanto os casos de violência doméstica quanto os casos de violência sexual também, o CAPS e o SEREST, tá? O SEREST é bacana porque ele encaminha os casos para nós também dos assédios do trabalho. Então, quando identifica esses casos, eles também são encaminhados para nós. Esses casos exigem uma atuação mais da gente discutir com a OAB, que são casos que geralmente é o empregador que é o assediador, e aí envolve uma questão trabalhista bem importante que vai ser resolvida provavelmente na justiça, mas a gente consegue orientar o boletim de ocorrência, medida protetiva. Já tivemos casos em que o agressor era no mesmo ambiente que ela e que a empresa teve que separar essas duas pessoas dentro de uma mesma empresa. Então, essa é uma orientação importante. E os tipos de violência, né? Aí, lembrando que dá para ter mais de um tipo no mesmo boletim de ocorrência, tá? A violência física ainda predomina com 262 casos, seguida da violência psicológica, a violência moral, a patrimonial, 59, tá? E a violência sexual, 8. Esse número subiu muito esse ano. Muito. De violência sexual no primeiro semestre. Muito. Quase que dobrou, né? É, porque agora elas estão tendo um entendimento que dentro do casamento também é um estupro, né? Então, conforme vai divulgando, aí entra a física, mais a sexual, agora tá bem expressivo, assim, o número. Aquelas situações mais modernas também agora, né? Sim. O stalker, a retirada do preservativo sem consentimento, tem várias situações hoje, a mulher chega tapada, assim, né? Fica muito triste, chorando muito, né? Porque ela percebe que foi enganada, né? Então, tem umas situações assim, a gente nem imagina, umas coisas modernas, né? Que fala, poxa vida, que bom que quando ela chega no ponto de compreender, de ter essa compreensão, né? De que realmente foi violada de alguma forma, né? Hoje em dia, a violência virtual é algo que antes a gente não notava tanto, mas a violência virtual hoje você já consegue provar ela, né? O stalker você consegue provar, pedir boletim de ocorrência também. O rastreio, né? Isso. E aí, assim, é interessante, só para vocês saberem a questão dos setores, isso é muito interessante para quem trabalha com as políticas, para a gente pensar em ações. Só que lembrando que esse recorte aqui é de quem denunciou. Então, a gente não pode dizer que lá na região norte, né, onde mora, Itamaraty, Vila Ferroviária, que lá tem mais violência. Lá tem mais mulher que denuncia. Então, essas mulheres lá da região norte denunciaram a violência. Ah, lá é mais violento? Não, lá denunciou mais violência. Então, a gente tem que entender esse recorte também. E aí a gente vem seguindo aí essas regiões. Mas aí, se a gente for parar para pensar, aonde que a gente pode pensar em fazer uma intervenção primeiro? Nessas regiões que tem mais denúncia? Ou será que a gente tem que fazer nessas que tem poucas? Talvez as que tiveram poucas. Será que não tem violência lá? Será que o pessoal não denuncia? Então, é um estudo que a gente pode fazer e que daí a gente está juntando dados desde 2020, né, Silvio, para conseguir fazer o comparativo. A gente tem algumas parcerias com a UHC, tá? O Hospital das Clínicas da Unesp, e o pessoal da saúde pública. Então, a gente já está fazendo aí alguns estudos com o pessoal da saúde pública, com a Dina, o pessoal da enfermagem, com a Ana Paula, da enfermagem. Por quê? A gente está levantando dados em conjunto, porque daí existe a denúncia que chega para nós, existe a denúncia que chega lá através da saúde, e a gente está tentando mapear em conjunto para a gente ter dados, porque esses dados fazem com que a gente peça mais serviços, mais servidores, a gente consiga apontar aonde que a gente precisa de uma política pública nessa situação da violência contra a mulher. Então, a gente está indo agora, né, para além do atendimento. E aí, já finalizando, outra coisa que eu acho que é importante vocês saberem, que a gente está fazendo aqui, a gente faz quase que semanalmente
Foi a equipe lá do Centro de Referência, que é a Silvana, a Alessandra, a Cíntia, que é o quê? Ir nos serviços falar sobre a violência, ir nos serviços falar sobre todos esses serviços que tem aqui. Agora, em agosto, trabalhamos fervorosamente no Agosto Lilás. Então, a gente foi nas hostes, fomos na FRAP, a gente foi Na Vila no dos Núcleo, Meninos, na Vila dos Meninos, a gente Projeto foi Crescer, a gente foi, as meninas foram pro Porto Site, vão para Vitoriana, sexta-feira. Vocês têm, eu falo que eu não conheço mesmo, programas pro agressor, tá tendo? Então, a Porque gente... eu não vejo, pelo menos, não é que esse homem vai se separar dessa mulher, mas daqui a pouco ele tá com outra parceira e as coisas, né? Se não tiver uma ação com o agressor, né? Nós da secretaria não, mas tem um projeto que chama Tempo de Despertar, que a Bel é uma das coordenadoras do projeto, tá? E aí, como que funciona o Tempo de Despertar? O juiz, no caso a doutora Cristina, ou o juiz que estiver de plantão, ele faz uma recomendação ali, como se fosse uma medida socioeducativa, para aquele homem que tem processo de violência doméstica, que tem a medida protetiva, para que ele participe do Tempo de Despertar. São 10 encontros. Eu, a Sil, o pessoal do Centro de Referência, nós fizemos o curso lá na pandemia, quando a gente teve o curso para trabalhar, o Tempo de Despertar. Você participou também, Cris, ou não? Tinha que ter opção, né? Ou você escolheu um ou o outro, né? Porque assim, nós trabalhamos com a mulher. Aí, para não ter um conflito de interesse, vamos dizer assim, ficou uma equipe trabalhando com a mulher, uma equipe trabalhando com os homens, né? E aí, nesse curso é feito, né, o planejamento dos 10 encontros, trabalhar de forma reflexiva, e aí é feito um relatório que é enviado para constar no processo desses homens, com a intenção realmente de, assim, aqueles que têm condição de reflexão, que têm condição de entender o que é o machismo, o que é o feminismo, o quanto o patriarcado, o abuso de poder faz com que ele seja violento, ele vai para esse grupo. Claro que os autores de feminicídio, os autores que têm uma questão muito grave de saúde mental, que faz o uso de álcool e drogas pesado, né, Silvia, que não tem essa condição de reflexão, não são encaminhados para esse grupo, tá? Mas, assim, a questão do uso de álcool, ela pode potencializar a situação de violência, isso a gente vê. Só que nem todos os casos têm uso de álcool e droga, tá? É uma mais questão assustador. comportamental, cultural, patriarcal, nossa, tá? Da nossa sociedade. Então, tem esse trabalho como tempo de despertar. Está funcionando. Tá funcionando. Gente, aí eu vou finalizar, para vocês conseguirem ter a visão, tá? Eu posso falar? Pode. Viu? Essa questão que você me levantou agora, que vocês foram em vários lugares, né, fazer visita, o conselho foi junto ou só foi vocês? Ó, O conselho está incluso nessa visita suas? Não, o conselho não estava incluso. A gente fez o planejamento do pessoal da rede mesmo. O Conselho da Mulher, Fernando. O Talvez o conselho Conselho da da mulher. Assistência Social faz. Da mulher não fizemos o planejamento do conselho. Mas vocês podem. Mas o conselho pode fazer também. O conselho também, né? Sim. Porque esse trabalho de vocês, né, do CRAS? Não, na verdade, assim, quem que foi nessas ações do Augusto Vilas? Foi o Centro de Referência da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, tá? Então. E as advogadas da OAB por elas. O conselho, ele pode participar. É que a gente não pode, eu, enquanto poder público, me preocupo só da gente dar uma atribuição para o conselho, que todo mundo do conselho trabalha, todo mundo tem as suas atividades. A gente fez como trabalho mesmo, né? A gente foi enquanto trabalhadora, né? Então, eu deixo aberto o convite. De repente, se o pessoal do conselho tiver essa disponibilidade no próximo agosto, vocês podem entrar junto com a nossa agenda. Só não quero dar um trabalho para você. Porque essa batalha, esse trabalho partiu, você sabe disso, partiu do conselho. Mas daí foi trocando novas ideias, né? Outros presidentes, e no fim
parece que se anularam, né? Eles não continuaram nesse trabalho. Marina, até que continuou, porque no conselho passado, eu estava aqui no conselho passado com a Priscila, a gente conseguiu aprovar a lei do limite seguinte, quando a Edna era presidente do conselho passado aqui, há 2 anos, né? Então, de uma certa forma, o conselho continua fazendo algumas coisas. No ano passado teve a lei do limite seguinte. E eu acho que um anula o outro, né? Não, porque elas estão fazendo como obrigação, porque elas têm que fazer mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Mas isso o conselho pode também. Sim, pode. Mas Eu acho que por tudo que está sendo feito, por tudo, vocês estão de parabéns. Maravilhoso o seu trabalho. Super competente, mas eu acho que tinha que aparecer mais. No sentido da importância que vocês estão tendo dentro da sociedade, dos dados que vocês estão coletando, isso tinha que aparecer mais que até o próprio prefeito. Sabe por quê? Eu vou até dar essa opinião, eu vou escrever isso. Ele dá um horáriozinho na fala dele, que ele não aparece no céu dele fala todo dia, falar sobre isso também. E não é só ele, não. Colocar você, ou a Rose, né? Vocês que são responsáveis, porque vocês não sabem explicar melhor, porque vocês estão dentro do movimento, certo? Porque eu acho que ainda assim, muitas pessoas, o mundo está crescendo muito rápido, e as pessoas realmente não têm acesso, gente. Principalmente na periferia, me desculpa, eu estou falando porque assim, eu trabalho, como eu sou da igreja também, então a gente atende tudo que é tipo de gente, tudo que é tipo de lugar, e a gente sabe que não tem acesso, gente. Se a gente está na faculdade fazendo psicologia, no 6º período, não sei, tu imagina quem nunca foi. Você não tem oportunidade de ter esse acesso. Então, vocês estão de parabéns e conte comigo, porque se eu puder falar bastante de vocês bem, eu vou falar. Obrigada. Porque eu acho que o Botucatu precisa disso. O prefeito precisa fazer vocês aparecerem, no bom sentido, no sentido de que está sendo feito algo muito importante dentro da cidade. Tem muita cidade que não tem isso não, amiga. É isso. Dentro da cidade que vocês estão falando. Eu estou estudando políticas públicas. Uma coisa que eu estou falando Deixa aberto, então, para o conselho, né? Sim. Mas até, Marina, está na pauta de hoje que o nosso objetivo é fazer as visitas dos CRAS nesse próximo ano, como conselho. E aí, com esses dados que a Andréa trouxe, a gente está com mais base para falar disso. E eu acho que já constar na ata uma sugestão, porque assim, me preocupa, assim, nossa, tanto a assistência social, por exemplo, como a saúde, a segurança, né? Nós estamos com elas agora, né? Está acontecendo essa violência agora, e remediando, e correndo atrás e tal. Mas nós temos que pensar na educação, né? A semestre como professora, a gente precisa colocar isso lá. As menininhas de 10 anos, 11, 12, hoje nós temos gestantes de 11 anos atrás. Elas estão submetidas a, começando o relacionamento, já dessa forma. Então, nós vamos trabalhar com essas meninas, indo lá na escola, indo com os adolescentes até 14 anos, 9º ano, 8º ano, o ensino fundamental 2, o ensino médio. Tem que estar indo lá, tem que ter trabalho de biologia, Cris, eu consegui chegar na escola Dom Lúcio, que eles chamam todo ano a gente, eu consegui chegar. Mas a ideia, tanto da gestão, é realmente a gente chegar na educação. A gente chegou nas OSC para os adolescentes, criança e adolescentes. Mas aí abranger a rede municipal e estadual, a gente vai precisar de algumas pernas aí. Isso não é um trabalho só da associação, Sim. é um trabalho da comunidade. Sim. É um trabalho lá dentro, não é só de todo mundo não vestir a camisa. Porque hoje, nós estamos falando aqui, amanhã pode ser minha filha, que está passando por um relacionamento assim. Então, eu tenho que educar. Eu tenho um filho de 14 anos. Eu tenho que explicar muito bem para ele os limites, como que ele tem que falar, onde que ele pode pôr a mão, como que ele entendeu. Eu tenho que ensinar isso para ele. E assim as meninas estão entrando em relacionamentos e isso se perpetua, né? Para essas meninas, se você parar meia hora e conversar com uma menina de 13, 14, por exemplo, tem meninas ali quando eu trabalhava no posto do Jardim Aeroporto, né?
que muitas falavam assim, sair da cadeia, nossa, eles estão com sexo appeal, eles estão. Então, para elas, é o tipo, uau, pegar aqueles caras, sabe? Assim, elas acham. Então, tem outra forma de achar as coisas, de achar que é valorizado, né? Se não é uma pessoa que respeita ela, o limite do corpo, que assim. E outra coisa, não é coisa de pessoa pobre, de vulnerável, nem sempre. Nós temos pessoas da alta sociedade também. Invisível, porque elas é pior, porque elas às vezes não conseguem nem com o cabo entrar lá numa delegacia, dona da grife e tal, lá da menina do Lúcio. Elas não vão, imagina, vai ser um papo, né? Uma coisa na cidade. Então elas nem vão, elas anulam aquilo, né? Passa maquiagem no rosto e vai para longe, fica uma semana, vai uma... Enfim, então, nós não trabalhamos na educação, então tem que ter lá semana do bom relacionamento, sei lá, uma coisa que a gente fizer na educação, porque pode ser instituída a semana por lei, por projeto de lei. Então, se o vereador fizer a propositura, a gente faz um projeto de lei. Em Botucatu vai ter a Semana Municipal de Combate à Violência na Família, sei lá, uma coisa assim. E aí todo mundo, aí obriga que todo mundo faça naquela semana ações. É uma semana? Mas pelo menos uma semana, melhor do que não ter nada. Né? E aí não é só assistência social, talvez naquela semana a assistência social tem que ir lá, dar uma assistência maior. A saúde, a segurança, todo mundo. Mas é o professor abraçar essa ideia, as professoras receberem um texto para trabalhar com os alunos, é fazer uma roda de conversa na sala e discutir com todo mundo junto. É coisa que as pessoas podem fazer. Né? Se não for assim, não vai mudar muito. Né? É verdade. Eu vou ensinar para vocês conseguirem fazer a reunião com vocês. Agradeço o convite, a gente está à disposição de vocês, se quiser passar a conhecer. Depois a gente manda o contato no grupo e o panfletinho também. Vocês Eu mando. Tá bom. Muito obrigada mesmo, André, pelo seu tempo. Agora eu vou tirar aqui. Parar de compartilhar. Bom, gente, obrigada mesmo, Andréia, por falar assim. Até eu estendi, porque o assunto estava interessante, são informações que justamente o objetivo de trazer as secretarias aqui é para que a gente conheça, porque nós, como Conselho da Mulher, quando a gente for nos CRAS, a gente precisa, assim, todas as conselheiras precisam saber falar um pouquinho sobre a secretaria da outra. Porque quando chegam as perguntas, todo mundo vai perguntando, então a gente ter conhecimento sobre todo mundo. Então, acho que foi muito rico. Acho não, tenho certeza que foi muito rico. Todas aprenderam aqui e é isso que a gente quer alcançar mesmo, o conhecimento, e tem que começar pelas conselheiras, para a gente poder falar. Então, agradeço mesmo. E agora vamos para a pauta, que isso é uma coisa da pauta também, né, que a gente vai falar. É verdade. Por favor! A apresentação lá verde. Apresentação bonita. Porque ela falou, eu lógico, ela veio buscar o conhecimento dela, o tempo dela, compartilhar o conhecimento. Ai, gente, essa caixa vai mais. Sabemos que a ela requisitada. na gestão, essa parte que eu mais gosto é essa. A parte da gestão, menina dá um trabalho. Menina vai dar um trabalho. E essa aqui é importante demais, que é para você falar o que você falou, para a gente contar o que a gente faz. Vocês ainda não têm noção do que Para lá? eu acho que não, né? Eu acho que não. Vem aqui, Olivia, vem aqui na mesa, você vem. Vem, gente, aqui. Eu vou vir lá. Eu vou falar com vocês lá. Venham, meninas, venham. Eu acho que é para não pegar a cabeça. Eu acho que a sua grande não está com nada.
não tem que deixar ela só pra cá. Mais pra cá. Vem. Deixa ele Vem. vai lá. Vai lá. 3, 2, 1. Moderna consegue tudo. Saiu todo mundo? Ela vai lá no grupo, né? Vou colocar a pauta aqui, a gente conversa rapidinho. Olivia, depois você me manda ela para eu fazer o. Vai fazer uma postagem? Já vou te mandar. História de coisas. Você é aquela moça que eu fui lá na. Pode colocar. Pode. Porque essa parte vai ficar, então ela consegue assistir que você gravou, né, Lívia? Até eu deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Tá bom? Qualquer coisa, se vou deixar já na tomada, para não se descarregar. Mas é bem legal. Eu vou deixar já até no da Lívia, pessoal, Lívia, já vou deixar gravando no Tá, seu. Aí pode o pessoal ser. lá já vai. E aí